mulheres! Tudo bem com vocês? Graça e paz. Mais um podcast entre mulheres. Você já sabe, nosso podcast ele é real, ele é cheio de sabedoria e ele está aqui para deixar você mais informada, mais abençoada, né? Que a gente está aqui toda quarta-feira para trazer para você aquela palavra do céu. E nessa temporada nós estamos falando sobre mulheres posicionadas. É o tema deste episódio, né, dessa temporada que a gente está aqui nesses últimos dias. E hoje estamos aqui com uma mulher maravilhosa, que inclusive ela vai estar na nossa conferência de mulheres, agora dia 23 e 24. Ela vai se apresentar para a gente, uma mulher abençoada, que tem já abençoado minha vida, porque eu já estou seguindo ela no Instagram. Então agora você vai conhecer essa mulher maravilhosa, Suzy Araújo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Olá, meninas. É uma alegria muito grande poder estar participando desse podcast, né? Falar de um assunto tão essencial na nossa vida como mulher, que é autoestima e imagem. Eu sou Suzy Araújo, fundei a Liame Estilo e Imagem. E eu tenho um perfil no Instagram muito legal que as meninas podem estar seguindo já para conhecer o nosso trabalho, pego algumas dicas. É isso mesmo. Olha, meninas, eu vou falar para vocês que hoje o assunto vai render, porque ele vai ser realmente abençoado. Então, quer saber mais um pouquinho? Já daqui a pouco a gente vai falar de novo o seu Instagram, né? Que é para poder as mulheres poderem dizer, não tem desculpa de que não pode ser ajudada por elas mesmas, não é? É verdade. A gente não pode também esperar só que o outro ajude. Então, a gente vai começar a falar. Vamos lá. O que é estilo, o que é imagem, o que é o teu trabalho? Conta um pouquinho sobre você, como que surgiu isso, né? Quem é a Suzy, quem era ou quem é? Isso. Vamos conversar sobre isso. Sim, eu por formação sou secretária executiva por formação e consultora de imagem por paixão. Né? Então, eu trabalho numa empresa e sou consultora de imagem e estilo, e o meu trabalho atualmente hoje é mais aos finais de semana. Uhum. Né? E eu trabalho ajudando mulheres a se encontrarem sua própria identidade, quem elas são, e a gente faz um trabalho muito legal por meio do autoconhecimento. Né, que a gente tem que se conhecer primeiro, saber quem nós somos, a imagem que a gente quer transmitir, para poder ser intencional na nossa comunicação. Isso é muito profundo. Então, para poder a gente conseguir entender qual é o meu estilo ou aquilo que eu gosto, primeiro eu tenho que me conhecer. Isso, o autoconhecimento é fundamental, né? E isso também trabalha a nossa autoestima. A nossa autoestima é como você se sente em relação a você mesmo. E tem alguns pilares da autoestima, né? Que é o autoconceito, aquilo que a gente pensa de nós mesmos, a nossa autoimagem, né? Como é que você está com você mesma, com o seu corpo, em relação à sua aparência física? Porque a forma com que nós nos vemos impacta na forma que as outras pessoas nos veem e como elas nos tratam, né? Nossa. E autoaceitação, saber que nós somos imperfeitas, que tem coisas que realmente tem como mudar, tem coisas que não tem como mudar, e a gente precisa abraçar as nossas imperfeições, nos amar do jeito que nós somos. Nossa, abraçar imperfeições. Eu acho que a mulher é especialista em achar as suas imperfeições e esconder aquilo que realmente elas têm de bom. Infelizmente, às vezes a gente só foca naquilo que não é agradável aos nossos olhos. Muitas vezes, Yara, as pessoas nem percebem aquilo. Nossa, é verdade. E é algo que está dentro da gente, tem coisas que a gente aponta e as pessoas nem veem. Né? Então, está na hora de a gente valorizar o que a gente tem de melhor. Nossa, isso é profundo demais, porque, como você falou, então, às vezes, a gente... E isso que eu estou vendo, por exemplo, que é um defeito, que eu acho que é um defeito, que às vezes não é, talvez não seja. Não sei. Né? Que para mim é um defeito que para outra pessoa pode não ser. Também tem isso. Também tem isso. Então, a gente tem que aprender a nos conhecer e saber, né, aquilo que a gente pode valorizar, aquilo que a gente pode disfarçar também. E isso dá para disfarçar com roupa? Dá. Muito bem com roupa, por meio de cores, por meio de texturas, né? Chamar atenção para um outro ponto, para o contraponto da gente, né? No caso, se eu tenho um quadril mais largo, como é que eu faço para amenizar esse quadril? Eu chamo a atenção para o tronco, eu equilibro aqui em cima. Então, às vezes, o olho da pessoa não vai para
ponto que a gente não gosta, né? Então, vai para aquilo que a gente mais gosta de valorizar. Nossa, e a Bíblia está cheia de exemplos, né, de situações que você estava conversando comigo a respeito desses posicionamentos, né, que a gente tem que ter. Porque você, como profissional e cristã, você não olha a pessoa somente para comprar roupas, né? Não. Como que é esse processo, Suzy? Fala pra gente. Assim, a gente é respaldado pela palavra de nos amar, né? A palavra de Deus diz: ame o próximo como a si mesmo. Você tem que se amado, você tem se cuidado, você tem valorizado, né? Você tem cuidado do templo do Espírito Santo. E a gente tem alguns exemplos assim na Bíblia muito legais que eu gosto muito, que é de José, né? Quando José foi preso no Egito, que Faraó chamou ele à sua presença. O que é que o pessoal fez? Deram um banho no José, trocaram a roupa, barbearam e colocaram ele lá bem apresentável para Faraó, né? Já pensou se colocassem José do jeito que ele saiu da prisão? Né? Verdade. Com aquelas e aí tem, então, a gente abre parênteses aqui para os homens também, isso. Não é? É que os homens também precisam cuidar, né? A gente, como todos nós precisamos nos amar mais. E aí tem a questão de José. Se José tivesse aparecido daquela forma, com aquela roupa na frente do faraó, Faraó teria como é que a palavra? Teria confiado o reino dele. É verdade. Né? Dar um cargo de tanto poder, de tanta influência para José. É verdade. Né? A gente tem uma história que todas as mulheres são apaixonadas, de Esther, que passou também 12 meses se cuidando para se apresentar ao rei. Né? E tem uma história assim que eu amo muito, que é a da Ruth, que quando ela estava com Noemi, que ela falou para Noemi que tinha encontrado uma pessoa, o Boaz, que era o dono da fazenda que ela estava trabalhando, né? Noemi deu uma dica: olha, você tome banho, vista sua melhor roupa, passe o melhor perfume e vai encontrar. Né? Então, a gente é cheio de respaldo da palavra de Deus, chamando a atenção para esse autocuidado que nós precisamos ter. É verdade. E, às vezes, a gente não dá muito valor, né? Porque a gente acha... E também tem aquele lado que a gente acha que todo mundo pode ser perfeito ou imperfeito. Então, a gente olha as redes sociais hoje e também a gente se engana. Né? Porque ao invés de a gente ir para a Bíblia, para a palavra, como você mesmo já citou, de olhar para a vida de Ruth, que ali ela não foi comprar coisas, ela usou o que tinha dentro da casa dela. Usou o que ela tinha na casa dela. Né? E como é esse universo? Porque a mídia hoje, principalmente a internet, no caso, vamos falar mais assim das mídias sociais, não vamos falar o nome da mídia social para a gente não fazer propaganda aqui, né? Mas nas mídias sociais tem uma grande demanda de mulheres que inspiram a gente, né? Que podem inspirar positivamente, mas também podem inspirar negativamente. Isso, Nesse ponto, Yara, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não fazer a comparação. Nossa, isso é verdade. Porque não tem como a gente querer se comparar com uma pessoa de mídias sociais que ela está ali se cuidando, se preparando o tempo todo, colocando filtro nas fotos, né? Então, às vezes aquela beleza nem é uma beleza real, né? Quando você olha pessoalmente, poxa, é tão diferente, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não fazermos essa comparação. Eu aprendi por meio de terapias que eu já passei por isso, né? Por me comparar e tal. E na terapia eu aprendi que a gente só pode fazer comparação da gente mesma. Como eu era 2 anos, como eu era 5 anos atrás. Isso né? é importante. A comparação saudável a gente tem que fazer com nós mesmos. E não com uma pessoa que está na mídia, que se cuida para estar lá, né? E outra, elas têm uma história diferente da nossa, né? Todas nós temos uma história diferente, temos famílias diferentes. E não tem como a gente querer fazer essa comparação. E muitas vezes é até saudável que você pare de seguir determinado perfil. Porque às vezes você está vendo aquilo e não é a tua realidade, você sofre. Eu mesma já tive que fazer isso, de deixar de seguir alguns perfis que não estavam me fazendo bem. É verdade, isso é verdade. Interessante é que, assim, uma vez eu fiz uns storyzinhos, né, desse da vida, e eu estava com os elásticos aqui no aparelho, né? E aí eu encontrei uma mulher que falou assim: nossa, mas você faz story com elástico no dente, né? Você não tem vergonha. E isso é muito natural, né? A gente deve ser quem a gente é. Nós temos que... E outra vez eu escutei uma ministra, uma pessoa que estava ministrando a palavra do Senhor também na internet, dizendo: olha, abraça teu processo.
né? A gente passa por esse processo de transformação, né? E como que você lida com mulheres que chegam lá no teu consultório? Porque as mulheres chegam com um pensamento que vão sair de lá, meu Deus, ela vai mandar eu jogar meu guarda-roupa fora, tipo aquele programa que tinha na televisão, né? Vou levar minhas roupas. Da moda. Vou levar minhas roupas, a Suzy vai jogar tudo fora, o que presta, que não presta. Como que é esse processo? Na verdade, a consultoria de imagem, ela é um processo, né? E você tem que estar aberta para isso. Você tem que querer, porque depois vai te trazer bons benefícios, né? Então, assim, Ara, primeiro a gente faz um teste de... A consultoria de imagem, ela tem etapas. E você pode fazer todas as etapas, ou então você pode fazer aquilo que você está precisando naquele momento. Eu trabalho com a consultoria de cores, que eu faço a análise de coloração pessoal, para ver quais são as cores que ficam melhor em você, porque tem cores que nos rejuvenescem, que trazem vitalidade, e tem aquelas cores que nos deixam um pouco mais abatida, né? Então, a gente faz análise de cores, trabalhamos com o teu estilo, análise de estilo, que a gente faz, né? Sim. E identifica qual é o teu estilo que está muito alinhado com a imagem, com a mensagem que você quer comunicar. Né? Então, sim, você estava falando sobre isso, né? Isso não tem a ver com o que é certo ou o que é errado, mas aquilo que você quer comunicar. E nós temos que aprender a ser intencionais na nossa comunicação, não é verdade? Sim. Então, aí faz a análise de estilo, tem as etapas práticas, que é o detox do guarda-roupa, que, se você quiser, eu posso ir na sua casa, depois que a gente faz a consultoria de cores, análise de estilo, o teu biotipo também, que a gente faz esse conhecimento do teu biotipo. Aí, se você quiser, a gente parte para a etapa prática, que é um detox do guarda-roupa, que depois que você passa com a consultoria, você mesmo faz a avaliação. Você entende por que você não gosta de determinadas cores, por que você não gosta de determinadas roupas, por que você não consegue fazer combinações. Tem pessoas que não conseguem combinar texturas de tecidos. Será que esse tricô fica bom com jeans? Então, e geralmente a gente vai naquele padrão, né? O preto branco, o preto vermelho, o branco e o preto, né? A gente vai sempre ali no meio. O branco o branco combina com tudo, o preto combina com tudo, mas o amarelo não combina, o azul não combina. Porque a gente não sabe fazer essa análise de cores, né? De como fazer combinações de cores, que a gente aprende na parte da consultoria. A gente aprende na parte de coloração pessoal. Então, no teu guarda-roupa, você mesmo faz uma análise. Tem coisas que você não usa, né? Tem coisas que você passa 2, 3 anos sem usar. Se você passa 2, 3 anos, né? Será que vai ser agora que você vai usar? Né? Aprender a vestir os tamanhos adequados, né? Não vestir grande demais, nem vestir pequeno demais. Então, a gente faz esse detox do guarda-roupa. Tem roupas que dá para ir para doação, tem roupas que você pode fazer uma reforma e usar, outras peças que você aprende a combinar, né? Sim. E aí, por fim, a gente faz um personal shopper, que a gente vê, faz uma lista no teu guarda-roupa de coisas que você precisa, de peças que precisa comprar, e aí fecha o pacote, né, de consultoria. Mas também pode fazer ele em partes, tipo... Não, Suzy, eu não quero fazer ele todo, eu quero fazer só análise de estilo e análise de cores. Aí a gente faz esse pacote. Porque aí a pessoa também já começa a se ver também, né? Isso. Já abre os nossos olhos. Isso, e é muito legal. Quando você vê, você faz análise de cores, eu trouxe aqui as cartelinhas de cores, né? Quando você tem cada uma de nós tem nossas cores. Né? Nós temos a nossa beleza única, que o Senhor já nos fez com essa beleza. Então, quando a gente faz a consultoria de cores, a gente vê as cores que mais ficam, que realçam a nossa beleza, e aprende a fazer as combinações de cores. E aí você entende por que você usa determinada cor, ou então por que aquela cor não fica bem em mim. Intuitivamente, nós já sabemos o que fica bem e o que não fica bem. E a análise de cores vem só mesmo para confirmar e te ajudar a fazer combinações. Depois da consultoria de imagem, você aprende, na frente, você faz uma economicidade.
porque você compra realmente aquilo que faz sentido para você, aquilo que te cai bem. Verdade. Não adianta você entrar num shopping em promoção, sair comprando tudo. Quando você leva para casa, você vê que aquelas roupas não ficam bem, que não combina com o teu estilo de vida. Talvez não tenha nem lugar para ir, né? Também tem isso também. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente acha que determinado tipo de roupa dá para ir para todo lugar, inclusive para a igreja, né? A gente fala nossa igreja porque a gente tem a nossa igreja, mas tem roupa que não dá para ir para a igreja. Né? Aí a pessoa ela tem que ter consciência, né? O que a gente preza? Não andar de forma chamativa, não andar com decotes, né? Falar de um assunto aqui delicado, que é a questão do fio dental, que deve ser evitado, né? Quando você vai. Já teve um momento de eu presenciar mulheres, tipo, com um vestido branco colado e uma calcinha fio dental preta. Poxa, não é adequado, não é elegante, né? E não é uma roupa para você vir num culto. Eu acho que não é roupa para ir em canto nenhum. E para ir nem em canto nenhum, porque isso tem a ver com a sua... Com a sua sensualidade. Isso, com a sua sensualidade. Então, a gente tem que ter essa noção, né? De não usar decote, não usar roupas provocativas. Acho que é o que você falou, tanto para a igreja como para o ambiente de trabalho, né? A gente tem que ter aquela noção... Que é o que você falou, o que é que eu quero comunicar, o que é que eu quero passar para o outro. Né? Se eu tô com uma roupa, se eu for para um trabalho com uma roupa muito... Como ousada, diz, né? Embalada a vácuo. Né? É verdade. Quando você vai embalada a vácuo com um decote, você está comunicando o quê? Sensualidade, que você está ali à disposição, né? Enquanto que cada uma tem a sua mensagem, cada um quer transmitir uma mensagem, mas se você está no trabalho, você quer transmitir credibilidade, segurança, maturidade, confiança, né? Então, a consultoria de imagem tem a ver com o que você quer transmitir. E a gente tem que ser intencionais na nossa comunicação, como em tudo na nossa vida. É verdade, né? É verdade. E esse posicionamento, né, agora falando um pouquinho como mãe, né, a gente também acaba transmitindo isso para os nossos filhos, né? E os nossos filhos, eu tenho uma adolescente em casa e tenho uma criança. Então, a criança é mais fácil vestir do que o adolescente, né? Claro que o adolescente já está começando a formar, já tem a sua personalidade formada, está em construção ainda, mas ela precisa de um acompanhamento. Não dá para deixar o adolescente se vestir sozinho. E como eles têm sido influenciados, né? Então, como mãe, o que você fala? Por exemplo, você deve receber adolescentes lá também, né? Isso. Mães com adolescentes. E o que é mais comum você encontrar? Né? Qual a resistência maior do adolescente para se vestir? Porque, assim, é até um pouco delicado falar disso, porque, tipo, na minha época, eu só vestia o que a minha mãe comprava. Né? Não tinha querer. E hoje não, eles querem... Não tinha negociação. Não tinha negociação. A gente vestia o que o dinheiro dava para comprar e era inclusive, aquilo eu vesti mesmo. lacinho até os 14 anos de idade, né? Aquelas roupas cheias de frufruzinho. Eu mesmo vestia, eu adorava também, não reclamava, não. E hoje está diferente, né? Com acesso a redes sociais, com muito vídeo. A mãe precisa ter uma atenção especial para essa criança, para esse adolescente. E também, agora a gente vai falando da criança, né? Eu lembrei aqui como as pessoas têm sensualizado as crianças, né? Porque tem roupa de criança e tem roupa de adulto. Não dá para colocar roupa de adulto em criança, né? Realmente, assim, é muito difícil, né? Tá sendo... Essa época que a gente está vivendo é uma época difícil, porque tudo vem do que a criança está vendo, né? Se ela fica muito exposta a canais de YouTube, sem você estar vendo o que ele está vendo, se você não está acompanhando aquela criança. Um dia desse eu relatei um fato que uma mãe falou que a filha dela estava com uma companhia que não era tão adequada na escola, e ela estava orando para Deus intervir e afastar aquela amizade, porque ela tomou um susto, que quando conheceu a adolescente, ela era de uma forma. Quando ela foi olhar o perfil no Instagram, ela ficou assim, chocada, né? Com o que ela viu, a mocinha de 12 anos sensualizando. Então, tem que ter muito cuidado, as mães, no que eles estão sendo expostos, né? Nos vídeos no YouTube, nos outros perfis também de redes sociais, né? Acompanhar com quem o seu filho está ali, né, naquela amizade, porque às vezes influencia. Então,
as mães têm que ter uma atenção redobrada. As influências são realmente muito grandes, né? E a gente tem que mostrar para os filhos que nós temos boas influências. Isso. Né? Sempre as boas influências. E não é o nosso filho que vai pro shopping comprar roupa. É tão engraçado. Eu lembrando aqui da minha mãe, a minha mãe, ela faleceu há 2 anos, né? 2 anos ela brilhou agora. Há 2 anos ela foi promovida, né? Então tenho que pensar que ela foi promovida. Então há 2 anos ela foi promovida, mas a minha mãe, ela ficava tão atenta comigo que ela não me deixava dormir na casa de amiguinhos. Quando eu estava conversando, ela estava todo o tempo ali atenta no que eu estava falando, com quem eu estava conversando. Então, a minha mãe, ela foi essa mãe muito zelosa, né? Muito cuidadosa comigo. Então, a gente como mãe, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, né? Mas tem que fazer esse esforcinho extra para garantir uma adolescência saudável para o seu filho. Né? Sim, e eu até lembro, assim, como experiência própria, né, os nossos filhos, né, meninas, mulheres que estão em casa, eles passam por transformações e gostos, né, que a gente tem que respeitar, mas que tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, usar só preto, né? Teve aquelas ondas, né, das pessoas que usavam só preto, aquela coisa toda, e isso pode acabar fazendo parte da personalidade de uma pessoa. Pode? Isso. Na verdade, as cores emitem sensações. Então, o preto, muita gente usa preto, porque é aquele pretinho básico, aquele preto que vai com tudo, às vezes está um pouquinho acima do peso. Não, vai com preto que o preto emagrece, né? Olha a pergunta, preto emagrece? O preto emagrece, preto não emagrece. Tirar o preto do meu guarda-roupa. A gente tem que trabalhar uma ilusão de ótica aí, né? E aí o preto, ele passa a sensação, é a sensação que as cores passam, né? O preto, ele passa poder, ele transmite sofisticação e elegância. Mas também o preto, ele transmite rebeldia, ele transmite ódio, ele transmite distanciamento. Então, às vezes, a pessoa está de preto porque ela não quer que as pessoas se aproximem. Né? Então, tem que entender se aquela adolescente, ela está passando por alguma aflição, porque isso influencia. Eu estava explicando isso para uma amiga minha, ela disse, Suzy, isso faz todo sentido. Verdade. Por isso que determinada pessoa está tendo esse comportamento, porque ela está passando uma fase difícil e aquilo transmite. E ela falou para mim, e o pai dela disse que ela só tem preto, o pai dela briga com ela porque ela só usa preto. Aí eu falei, então, olha, tem que pesquisar, tem que verificar se ela está passando alguma crise, né? Ela quer comunicar algo, mas não sabe como. Não sabe como e talvez esteja passando por algum conflito e precise de ajuda. Sim. Né? E também pode ser isso refletido também no estilo. Porque, vamos supor, é muito mais fácil pegar uma camiseta larga, uma calça jeans e um tênis preto e tô pronta. Né? Isso, tá pronto. Como mulher. E, na verdade, há um risco aí também. Assim, quando a gente faz análise de estilo, a gente entende, né? Depois da minha análise de estilo, eu compreendi porque eu gostava de determinadas roupas, de determinadas cores, de determinadas modelagens. A gente trabalha com 7 estilos universais. Então, tem o estilo casual que a maioria das mulheres usam, aderem para o seu dia, que é aquela calça jeans, camiseta, tênis, e põe uma mochila e sai. Feminina, né? E aí, aquilo é do estilo dela. Às vezes, só anda de moletom, porque aquilo faz parte dela. Mas, quando a gente faz análise de estilo, a gente entende o porquê que ela está. Se ela precisa de conforto, se ela precisa de praticidade, a gente trabalha em outros tipos de modelagem que também vão causar essa sensação de conforto. Para agregar isso, né? Para agregar. Para tirar da pessoa. Não para tirar. Né? A gente não tira aquilo que quem é. Né? No meu caso, meu estilo é tradicional. Eu entendi porque eu só gostava de calça social, eu entendi porque eu só gostava de preto. Né? Então, eu entendi as formas que eu estava me vestindo, mas aquilo já não estava fazendo sentido para mim. Porque, quando eu comecei a trabalhar, eu fui secretária executiva de uma grande empresa. Então, eu era muito jovem e eu precisava, naquela hora, transmitir segurança. Eu precisava transmitir confiança e maturidade para a diretoria.
Só que aquilo incorporou dentro de mim que eu só tinha aquelas roupas. Eu não usava cor, eu não usava outras modelagens. E aí, para sair com as amigas, era aquela roupa Era aquela roupa que eu tinha. Era aquela roupa que eu tinha que ir para o trabalho, para o lazer, para os finais de semana, para a igreja, né? E aí, quando eu vi que aquilo não estava mais me fazendo bem, porque eu já estava assim, transmitindo uma imagem de uma pessoa muito mais velha e muito mais madura do que a que realmente eu tinha. E quando a gente faz esse trabalho de consultoria, a gente vai de encontro com as tuas necessidades. Bom, naquela época eu precisava disso, mas hoje eu já tenho outra comunicação, eu já quero comunicar acessibilidade, eu quero comunicar alegria. Nossa, isso é muito, muito interessante, né? E quando a gente fala de comprar coisas, né? Eu lembro que você comentou às vezes comigo que tem mulher que acha que ela só vai mudar o estilo dela ou ela só vai entender o estilo dela se ela for comprar roupas novas, né? Se elas... não, se eu tiver 10 mil reais para trocar meu guarda-roupa. Não é isso. Porque não se trata de ter muito dinheiro, sabe? Se trata de quem você é e a gente adapta tudo ao nosso orçamento, né? A gente não pode deixar de fazer algumas coisas, não tenho dinheiro. Então, porque eu estou muito acima do peso, isso não é para mim agora. Deixa eu emagrecer primeiro e depois a gente conversa. Tem isso também. Mas não né? A gente faz toda a análise do teu estilo, a gente faz um trabalho bem bacana, que você mesmo faz uma análise no seu guarda-roupa. Tem coisas que você consegue usar, tem coisas que você consegue fazer mudanças de peça, combinar, porque às vezes a gente combina tal blusa com calça. E não sai daquilo. E não sai daquilo. E você consegue fazer sobreposições, você consegue fazer mudança. Aí sim, você parte para fazer compras. Um guarda-roupa, ele demora 2 anos para ser construído, para ter um guarda-roupa que se conversa. Interessante isso. Né? Então, você não é do dia para a noite que você chega lá no shopping e fala, vou mudar meu estilo. Não é um toque de Cinderela, né? Seria bom se fosse. É como você falou, é todo um processo. E aí a gente faz as compras baseadas no teu orçamento. Isso é importante. Orçamento, então, para a mãe é tudo de bom. Tem uma perguntinha que fala sobre a questão do julgamento das pessoas, né? Por que existe tantos julgamentos quando uma pessoa olha para o outro e acha que ela está bem ou mal vestida e, infelizmente, as pessoas têm esse olhar achando que isso está praticamente dentro da nossa igreja. Mas, na verdade, eu vou ampliar aqui, não é só dentro da igreja. Em qualquer lugar a gente vê pessoas que julgam umas às outras por determinado tipo de situação. Na verdade, Yara, o nosso cérebro, ele leva de 3 a 5 segundos para fazer uma imagem, para ler uma imagem, né? Então, assim, como o tempo é pequenininho, né? 5 segundos no máximo, então é um julgamento que a gente faz automático. Naturalmente, a gente decide se a gente vai confiar ou não na pessoa, se a gente vai confiar naquilo que ela está falando, entendeu? Então, é algo que acontece de forma automática, esse pré-julgamento. É aquela história do julgar o livro pela capa. Né? Isso. Por isso, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação, porque primeiro vem a percepção, depois vem a interação. Né? Primeiro você vai me olhar e vai ver se, poxa, eu estou confiando no que ela está falando, né? E depois você vai me conhecer. Então, primeiro tem uma percepção, depois tem uma interação. Né? Nós somos o nosso cartão de visita, onde quer que a gente esteja, e às vezes a primeira impressão é a que fica. Né? Leva tempo depois para você desconstruir aquilo. E a gente precisa ser muito sensível e parar com as questões de julgamento, né? Eu tenho vivido isso, né? Às vezes um comentário que a gente tece já leva para o lado errado e às vezes não é. Então a gente também tem mais que se calar, né? Calar a nossa opinião, ficar com aquilo para a gente e não expor. E também tem que se proteger contra os julgamentos dos outros, né? Que nós sabemos quem nós somos. Sim. Né? Então, se a gente sabe quem a gente é, a gente também não deve estar dando importância para tantos julgamentos.
É verdade. Eu sei que você trouxe muitas anotações aí. Eu queria que você falasse alguma coisa das suas anotações que hoje você ainda não falou para a gente em relação a esse universo, né? Porque as mulheres elas buscam mesmo o tempo todo ter esse estilo de vida diferente, mas que muitas vezes também elas procuram um lugar errado, né? E eu preciso ir só no shopping? Será que os bazares, os brechós da vida podem me ajudar? Fala aí um pouquinho. Eu adoro um bazar, gente. Olha, quem tiver um bazar, me chama. Muito legal a economia criativa, né? Que hoje a gente está vivendo. Economia criativa. Isso, Gostei. que a gente está vivendo muito isso. Inclusive, hoje a gente tem até brechós assim, mais sofisticados, com roupas, com bolsas mais caras, com roupas mais caras, né? Porque realmente a gente precisa encontrar lojas adequadas, né, que tenham aquele tipo de roupa. Sim. E eu super recomendo o bazar, né, que às vezes você encontra cada tesouro. É verdade. Né, você encontra cada tesouro. Eu mesmo comprei, tem uma amiga que tem um bazar e ela trabalha. E eu super recomendo, né? Você também buscar sites, né? Às vezes por sites, por e-commerce, hoje é um vasto, você compra na internet. Eu compro muito por internet, eu me sinto super confortável. E às vezes tem coisas que tem na loja, né, nas lojas de departamento, que não tem na loja física. Tem roupas exclusivas que é só para o e-commerce. São roupas legais, com preços acessíveis. E também é aquilo que eu falei, né? Você tem que ir conforme seu estilo, conforme as suas economias para isso, né? Não vai de cabeça não, que você pode se prejudicar. Tem que passar primeiro pela consultoria para depois sair comprando. Porque a ideia que a gente tem, né, é assim, gente, essas coisas são muito caras, isso não é para mim, né? Não, eu não vou conseguir. É algo que não... sei lá, eu acho que nós mulheres, a gente tem também um preconceito, né? E, na verdade, Ari, a gente tem que entender que tem coisas na nossa vida que são um investimento. Sim. Né? Quando você faz uma análise de coloração, aquele é um investimento que você não vai mudar depois. Né? Quando você se conhece, não muda depois. Eu falo disso porque eu vivo isso na minha vida. Eu era compradora compulsiva, eu comprava determinadas lojas que eu gosto tivessem em liquidação, eu ia lá comprar. Então, acaba que o meu guarda-roupa era cheio de peças que eu não usava. E aí, vale a pena você comprar por impulso, comprar porque está na promoção, e sendo que você não vai usar aquela roupa. Né? E as anotações que eu trouxe aqui é que a nossa imagem ela tem que ser uma imagem intencional, né? Que a gente tem que colocar estratégia na nossa comunicação, saber que nós somos imperfeitas, saber que a gente tem alguns defeitos que a gente não pode mudar. Algumas mulheres podem fazer uma cirurgia, outras não vão poder fazer algumas cirurgias, né? Então a gente tem que abraçar nossas imperfeições, saber que a gente tem uma beleza única. A gente até brinca, né? A gente, entre o nosso grupo aí de esposas de pastores, a gente tem um grupinho de esposas de pastores que é para a gente se comunicar melhor de vez em quando, até para a questão de agenda. E a gente brinca que tem as Barbies, né? Que são aquelas mulheres magrinhas, bonitinhas, lindas, maravilhosas. Tem as Suzies, que é assim, que é mais cheinha, né? Não sei se vocês lembram da Suzy, da boneca Suzy, que ela era um pouquinho mais cheinha. E tem as fofinhas, né? Então, gente, eu tô mais pra fofinha, mas assim, tô entre a Suzy e a fofinha, gente. Eu tô nesse Barbie nem pensar. Então, a gente brinca com isso, mas ao mesmo tempo a gente tá também fazendo aquele... julgamento interno que a gente fala, não, isso aí é para Barbie, não é para mim, né? São coisas que a gente precisa quebrar, que a gente só vai quebrar com autoconhecimento, porque você vai se descobrindo, você entende as modelagens que te caem bem, os tecidos que te caem bem, as cores que te favorecem, né? E a gente está todo o tempo mudando, a gente não pode esquecer, né? Que a gente não, né, o que diz lá na palavra, né, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, em tudo a gente tem que estar se renovando. Quando você fala de transformação, eu lembro daquela história, né? Quando eu era a criança, eu usava uma coisa, quando eu sou adolescente, eu uso outra, quando eu me torno jovem, eu uso outra, quando eu sou adulta,
não casada eu uso outra e casada eu uso. Como é que é esse processo? Fala aí um pouquinho disso. Tá baseado no nosso estilo de vida, né? Porque quando a gente comunica em todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando eu sou criança, eu comunico uma coisa. Quando eu sou adolescente, vamos supor aqui uma pessoa que entra no mercado de trabalho como estagiária, né? Ela vai ali com estilo mais casual, jeans, tênis, né? E uma camisa básica. E está tudo certo. Né? E aí, será que com aquela comunicação que ela está ali, ela consegue ser contratada? Né? Aí, então, ela já tem que mudar, já tem que estar atenta àquela comunicação que ela está ali para um mercado de trabalho, porque para ela ser contratada, ela já tem que transmitir uma mensagem de confiança, de credibilidade, de maturidade, né? Quando você é jovem, você está comunicando, tem uma comunicação, aí tem a questão, a jovem solteira e a jovem casada. Inclusive, eu atendi uma jovem casada que ela teve que se desfazer do guarda-roupa dela, tipo 50%, porque aquelas roupas não estavam mais adequadas com ela, uma pessoa casada, né, já com uma mulher madura. Ela ainda não tem filho, mas quando tem filho, aí a gente muda. Já comunica, já muda a nossa comunicação, porque você tem que ter ali flexibilidade. Você já não anda mais de salto tão alto, porque tem que correr atrás da criança, né? Então muda completamente a comunicação. Então a gente tem que saber o que a gente quer comunicar, e aquela comunicação tem que estar de acordo com o nosso estilo de vida. É por isso que as pessoas olham, às vezes, para uma mulher assim, na idade de ouro, vamos dizer assim, né? E fala da elegância, né? Da forma como a pessoa se veste, porque ela acompanha esse processo. Né? A gente passa por processos, né? Meu Deus, isso é maravilhoso, lindo demais. E uma coisa que você estava falando também, e quando a gente começou a falar sobre questão de cores, eu amo vermelho, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por vermelho, assim, tipo loucamente, sabe? Então, eu já diminui muito as cores vermelhas no meu guarda-roupa, mas é algo assim que está sempre presente em todo lugar, inclusive na casa. Né? O vermelho, ele comunica poder, ele comunica atenção, e ele também comunica sensualidade, mas aí vai conforme a modelagem e tudo mais. Né? A dosagem, né? Tem aquele entre a dose entre o veneno e o remédio, né? Tem que saber essa dosagem, né? Então, isso é importante. As cores, tipo assim, o azul, ele representa paz, confiança, fidelidade, eternidade. Não é à toa que o nosso céu é azul, porque é a eternidade para a gente, né? O verde, ele comunica saúde, ele comunica bem-estar, relaxamento, comunica esperança. Aí você para pensar, Deus fez a natureza verde. Justamente, verdade. Quando você está num lugar que só tem verde, tu sente uma paz. Demais. Só de pensar. Tu relaxa. Né? Então, as cores transmitem essas sensações. Naquele dia que você acorda, que você não está com muita disposição, põe uma cor quente, põe um laranja, põe um amarelo, que ele vai te trazer mais vitalidade. Que é dia que você quer estar mais quietinha, que é paz, veste um azul, veste um branco, que aí ele vai trazer essa comunicação. Olha, isso é interessante, gente. Meu Deus. A gente passaria aqui o tempo todo falando sobre esse tipo de coisa. Suzy, me fala uma coisa, para a gente começar a ir para os finalmente. A gente não vai para os finalmente ainda. Nossa, passa muito rápido. Passa muito rápido. Quando a gente está aqui. Passa muito rápido. Mas, assim, todo mundo que pensa e olha, aquela mulher trabalha com consultoria de imagem. Ela vai mudar da ponta do cabelo à planta do pé, muda tudo mesmo, até o cabelo, sobrancelha, assim, maquiagem, como que é? Depende do que ela quer comunicar. Se ela quer um corte diferente, se ela quer pintar, a gente trabalha nessa indicação. Quais são as melhores cores para o cabelo, quais são o melhor corte. Né? A maquiagem, você aprende na consultoria quais são as cores que te favorecem para você usar as cores da sua cartela. Que é lindo quando você está com uma maquiagem toda ornamentada de acordo com a tua cartela, você se sente bem. E aí tem a mudança, assim, se ela quiser a mudança
dedinho do pé, o fio de cabelo, a gente faz o trabalho completo. Nossa, olha, eu acho que tem mulher que vai querer essa mudança aí. Eu acho que eu gostaria. Eu já tentei ser loira, né? Uma vez aí, já tentei ser loira, mas acho que não deu muito certo, não. Quem sabe, né? Que morena iluminada. Morena iluminada, né? Mas também tem a questão, tem coisas que não adianta, que não está dentro da gente. Eu não consigo ser loura. Já fui loura, já tive luzes, já fiz essa cor, mas é algo que eu não seguro. E eu entendi que aquilo não é a minha essência. Eu não tenho alma loira, né? Eu acho que tem eu não mulheres tenho também uma loira dentro de mim, não. Tem mulheres que carregam muito bem, né? Mas aí você tem que estar de acordo com quem você é. Não adianta eu pintar loira, ou ser morena iluminada porque está na moda, porque dizem que o louro rejuvenesce. Não, aquilo não está dentro de mim. Então você tem que entender aquilo que está dentro, a tua essência, e não aquilo que você faz porque as pessoas estão usando. E uma coisa que eu notei aqui para explicar sobre moda, né? Que todo mundo fala de roupa, moda é roupa. Moda é um comportamento, né? É um comportamento coletivo que a cada estação do ano muda, né? E estilo é a essência, é aquilo que você tem dentro de você. A moda vai e o teu estilo fica. Então, é interessante você se conhecer, ter o autoconhecimento, que aí você não fica refém. Tá certo que uma coisa ou outra a gente consegue comprar, consegue adaptar, mas tem coisas... Até por causa das estações, Até né? por conta das estações. E aqui em Manaus é um pouco complicado, né? Que a gente só tem 2 estações. Não dá pra gente seguir muitas estações, não né? Tem Tá lá, gente, na propaganda. Moda inverno. Aonde? Aqui não tem como, né? A gente só tem 2 estações. É até melhor que aí a gente não compra muito, né? Não erra muito. Se a gente tivesse essas 4 estações aqui... Nossa, meu Deus. Então, a moda é aquele comportamento. E a cada estação muda, né? A cada momento muda. E quando a gente sabe quem é a nossa essência, a gente consegue ser. E se a gente trouxer as estações, Suzy, para a nossa vida, né? Porque a gente também passa por essas fases. Você já falou da questão da idade, do comportamento, mas até dentro dos nossos sentimentos, a gente passa por essas estações. Passa. E aí? Quando a gente está no luto, né? Como sair desse inverno que às vezes é tão rigoroso, tão frio. Né? Tão difícil. A consultoria ajuda, Suzy? Ajuda, já atendi pessoas que não conseguiam se libertar desse luto. Isso é muito sério, Não, gente. E de pessoas com depressão. Já atendi 2 pessoas com depressão. Quando você está, né, nesse inverno, você não encontra cor, você não encontra beleza, você não acha nada na tua frente é bonito, né? Tudo é cinza, tudo é preto. Nem tanto é quando eu fiz a consultoria. Ela agradeceu tanto, poxa, Suzy, muito obrigada por ter vindo aqui comigo, porque eu já não sabia mais escolher roupa, nada mais para mim tinha graça, nada mais tinha razão, né? Então, a consultoria trouxe essa coisa. Então, fica a dica aí, gente. Se você tiver alguém que está passando por uma situação de luto, de tristeza, de angústia, dá de presente, né? Dá de presente. Vou ficar muito feliz em poder ajudar para tirar dessa sensação. E ainda mais alguém que conhece a palavra, porque quando a gente faz alguma coisa, né? Eu costumo sempre dizer isso, tanto no meu Instagram, quando eu converso com alguém, né? É sempre bom a gente abençoar quem a gente sabe que está ali fazendo realmente pela verdade. Não é? Então, uma coisa, por exemplo, comprar um bolo desse que uma mulher de Deus fez. Né? Outra coisa, não que seja, não é isso que você deve comprar só do crente, não é isso, mas é tão bom você abençoar e você vai ser abençoado. Da mesma forma você faz com a sua profissão, no caso. Isso. E também saber que a gente não está imune, né, a essas tempestades, essas aflições, né, que todas nós passamos. E realmente é bênção quando alguém resolve abençoar a gente, né? É verdade. Muda aquele ambiente, aquela atmosfera, você começa a ver, uma luz. É verdade. Suzy, e você sempre quis ser o que você faz hoje, essa consultora de estilo, de imagem, você sempre teve vontade de fazer isso? Não, Ou foi algo que chegou na tua vida, caiu de paraquedas e você foi fazer? Na verdade, foi assim. Eu não gostava muito de me arrumar, né? Só usava preto também. E a minha mãe sempre reclamava comigo. Minha mãe dizia uma frase que era muito interessante. Minha filha, quem se enjeita, por si só se rejeita.
né? Então, ela foi muito sábia. Eu não gostava de me arrumar, só andava de chinelo, só andava... Deixa eu só abrir um parênteses. Enjeita é aquela pessoa que não gosta de si mesmo, né? Que não quer aproximar-se do outro. É uma linguagem nordestina, gente. Eu entendo aqui do nordestinês, aqui eu entendo. Então, é uma coisa que você enjeita, né? Que você não quer. Então, quem não quer a você mesmo, como repete, a si próprio se rejeita. Se rejeita. Né? Então, ela sempre me dizia isso. A minha mãe, ela dentro das possibilidades dela, ela não saía de casa sem um pó de arroz. Então, rosto, que era o pó compacto, que na época era pó de arroz, né? Um ruge. Então, ela sempre andava, ia para uma consulta médica, colocava colar, se arrumava, se perfumava. Ela ia sempre assim. Então, a minha mãe, assim, ela tem uma influência muito forte nesse quesito. Ela, nos últimos anos, ela frequentou muito os médicos, porque ela tinha coração grande, né? Então, a gente descobriu o coração dela já bem avançado. E toda vez que a gente dizia, mãe, tem que ir para uma consulta, ela olhava para as unhas da mão, ver se estavam feitas. Que isso era uma vaidade. Toda semana ela fazia as unhas dela, manicure e pedicure. Né? Então, ela se cuidava. Então, ela é uma inspiração muito grande para mim. E aí eu estava vivendo numa fase que eu estava mudando de chefia, que eu não estava tão feliz. E eu comecei a pensar em outras coisas para fazer. Eu dizia, Senhor, me dá uma luz, traz cor, Senhor, que está tudo cinza. E eu fiz essa oração. E olha que interessante. Foi uma oração assim, ai Deus, traz cor, traz luz para a minha vida, está tudo cinza, Senhor. E aí foi quando eu fiz uma viagem, fiquei na casa de uma amiga, e aí eu fui fazer compras, né? Fui em São Paulo, fui fazer compras, e quando ela olhou, as minhas compras, ela reprovou. Suzy, não está legal, tem que entender de consultoria de imagem, só depois disso que você vai saber comprar. E me despertou aquele desejo. Foi uma crítica que não te deixou para baixo. Pelo contrário, despertou em você. Por que ela está falando isso? A gente tem que ser madura referente às críticas que a gente recebe. Né? Nem toda crítica é para o mal. Né? Então, ela fez aquela crítica que eu fiquei assim, pensando. Foi quando eu fui pesquisar a consultoria de imagem, fui lá e fiz o curso para ajudar outras mulheres também a se descobrirem, a se valorizarem. E aí você já ajudou essa amiga que te fez essa crítica sobre... Não, ela nem... Olha a pergunta que a pessoa faz. Ela nem sabe que foi essa crítica dela que me levou à consultoria. Olha, amiga, foi a tua crítica que ajudou. Assim, e eu a amo, é uma pessoa que mora no meu coração, que a gente sempre se fala. E ela também se formou, depois que eu me formei, ela também se formou e ela atua como consultora de estilo e imagem. Olha que legal. É muito legal. Mas, tipo assim, é o que eu te falei, a gente tem que aprender a ser madura, ser mais leve. Às vezes, aquela crítica é o que está faltando para te... É o que te impulsa. É o que falta para te descobrir um novo talento, um novo dom e poder ajudar outras pessoas também, né? Nossa, que legal. Então, hoje você continua trabalhando na tua área. Isso, trabalho na minha área. Só que você hoje também tem essa consultoria que você faz e você tem agendamentos particulares. Isso, tem agendamentos. Nas casas ou só no teu consultório? Pode ser lá no meu escritório e pode também ser na casa da pessoa conforme a flexibilidade dela, né? E aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Deise, que acabou também de se formar, minha sobrinha, começou a também se formar em consultora, ela acabou de se formar, né, consultora de imagem e estilo. Então nós estamos trabalhando juntas, e, inclusive ela aparece mais no Instagram do que eu. Por isso que eu sempre vejo alguém diferente por lá. Isso, ela é minha sobrinha. E esse trabalho é um trabalho muito gostoso, é um trabalho que a gente precisa aprender a se cuidar, né, a se valorizar, melhorar a nossa aparência e entender que o adulto, a criança, ela faz o que ela quer. O adulto faz aquilo que tem que ser feito, como diz a minha querida Larissa. Agora eu vou falar como o nosso aqui ajudante, ele falou assim, que quando a gente tivesse algo muito importante, olhasse para a câmera. Eu quero que você olhe para a sua câmera e repita. A criança, olha, mulherada, anota isso e coloca lá no Instagram. Vamos lá. A criança faz o que ela quer fazer e o adulto faz aquilo que precisa ser feito, né? Cuidar de você, cuidar da sua alimentação, fazer uma atividade física, cuidar do seu bem-estar. É tão legal, é tão maravilhoso quando você começa o dia cuidando de si. Aquilo já te dá uma energia diferente, uma disposição diferente,
né? Como você vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu marido, filho, se você não se cuida, né? Como você vai ter um bom desempenho no seu trabalho, porque isso influencia em tudo, se eu não me cuido, se eu não estou ali. É aquela história do andar no automático, não é? Isso, a gente às vezes acorda no automático, né? Na verdade, o nosso cérebro é preguiçoso, né? Então, ele gasta toda a energia dele para os órgãos vitais, rim, coração, pulmão, aquilo que mantém o nosso corpo funcionar. Sim. E tudo aquilo que exige um pouquinho de esforço, de energia, ele não quer dar. Então, você tem que trabalhar na sua mente para ela te dar um pouquinho mais de energia e você fazer as coisas que precisam ser feitas. E sair do automático. Por que todo dia a gente pega a mesma rota? Porque é mais fácil. Porque todo dia estou abrindo o teu guarda-roupa e pega aquelas roupas. Né? É porque já está tudo no automático. Então, a gente precisa sair mais desse automático e gastar um pouco mais de energia fazendo coisas que vão trazer bem-estar, que vão trazer mais saúde, que vão trazer alegria e vão interferir, elevar a nossa autoestima. Saindo da caixinha, né? Saindo da caixinha. Saindo da caixinha. Porque, realmente, a gente anda tanto no automático que até com a nossa casa a gente não tem isso. Eu lembro que quando eu era criança, né? Nossa mãe, quando ia fazer faxina, a gente já pensava, ela vai mudar os móveis de lugar, Senhor. Né? Ela quer tirar... A minha mãe tinha esse hábito, né, de mudar o sofá, de mudar a cama, de mudar... Hoje em dia é tudo tão planejado que a gente não consegue mudar nada de lugar. E é verdade. Né? E aí a gente reflete isso no nosso dia a dia. A gente reflete em tudo. Reflete em tudo, inclusive na nossa maneira de se vestir, né? Como você falou, na maneira de enxergar, de se enxergar. De se enxergar, né? E aquela pessoa que só veste camisa de político, né? O dia todo em casa. Que, gente, já passei essa fase já. Me dá uma preguiça de ficar arrumada em casa. O que a gente faz? Ainda bem que não tem mais. Eu vejo que não tem mais muita camisa de político. Acabou, né? Pega aquelas camisetas velhas do marido. Né? Aí, inclusive, eu tinha até um dia desse, eu vi um meme, né, muito engraçado dela, nos primeiros dias de casamento, de camisola, de hobby, tudinho. Nossa, e depois, 5 anos de casado, escovando o dente, com a roupona folgada. Tem muita gente que usa roupa infantil durante o dia, aqueles pijamas, né? Então, você tem que ter cuidado, né? E tem que ser uma constância na nossa vida. Tem que leva um pouquinho de esforço. Mas depois que você chega naquele determinado padrão, você não consegue voltar. No meu caso, eu trabalho, né? Então, eu não consigo começar meu dia sem fazer uma maquiagem. Não é uma maquiagem elaborada, mas é aquela maquiagem do dia a dia. No dia que eu não estou de maquiagem, eu não consigo nem falar direito com as pessoas. Aí eu volto, faço minha make básica, né, para começar o dia. Então, tem coisas que, quando você aprende, aquilo acaba ficando em você, que você, não quero mais viver sem. Isso é fato. É igual quando a gente faz o curso, eu vou falar mais uma vez do curso Experiência do Lar, que a gente está citando demais aqui, e tem coisas que realmente não dá. Fantástico. É igual colocar na mesa. A partir do momento que você tem o hábito de colocar a mesa, no dia que você não coloca, parece que você está em pecado, né? Tipo assim, não que esteja, né? Mas é mais ou menos isso que a gente sente. Então, realmente é o hábito. Né? Isso, é um hábito que a gente tem que criar. Assim, agora, não é sempre que a gente vai andar toda arrumada, toda impecável. Você tem aqueles dias que você quer estar mais relaxada. Hoje eu estava lendo uma reportagem de uma atriz que ela falou que quando ela não quer fazer maquiagem, ela nem sai de casa. Porque quando ela é uma pessoa assim, muito em evidência, né? Então, tira uma foto dela que não está legal e tal, aí fica ruim para a imagem dela. Então, ela disse que ela prefere nem sair de casa. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser esse extremo, que tem dias que realmente você não está a fim de fazer uma maquiagem legal, tem dias que você não está com uma roupa legal, mas aquilo tem que ser exceção, né? Não todos os dias. Tipo, uma mesa posta que a gente aprende. Eu fiz também a experiência do lar, né? E é maravilhoso. Você sai dali encantada, né? Nem tanto é que, para mim, a experiência do lar, ela tinha que ser feita antes de você casar. Tem que ser feita. Eu recomendo todo mundo. Antes do casamento. São noivinhas, namoradas, até as moças mesmo que não têm namorado, não têm noivo, façam um investimento maravilhoso, né? Depois que eu fiz a mentoria do lar, né?
E foi uma experiência muito bacana. Você começa a querer as coisas mais arrumadas. Você complementou, na verdade, Eu complementei. Né? Foi a tua vida, né? Teu estilo com a experiência. Quando você faz a experiência do lar, é incrível como aquilo fica dentro de você. E você começa a dar atenção para o seu lar, ter as coisas mais organizadas, né? Fazer aquele ambiente que favoreça o convívio de todos, né? Que traz uma harmonia em geral para a nossa vida. Tem aquele princípio maravilhoso que é o uso que você tem. O uso que você tem. Que isso é que você estava falando agora, né? Que a gente tem no guarda-roupa, né? Então, eu ficava mais tempo aqui conversando contigo. E uma coisa também, Yara, só para a gente finalizar. Sim, pode falar. Né? Temos tempo. A gente tem que se cuidar, né? Gostar de se cuidar de si, se maquiar, né? Andar sempre adequadamente, na medida do possível, na medida das nossas possibilidades. A gente tem que cultivar esse amor próprio e nós temos que cuidar da nossa identidade feminina. Sim, isso é muito importante. Cuidar de quem nós somos. Mas a gente não pode esquecer também de cuidar do nosso interior, que tudo isso que a gente falou aqui é lindo, é maravilhoso, realça a nossa beleza exterior, né? Mas que a gente também precisa ter o cuidado com o nosso homem interior, né? E saber que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. É verdade. Né? Então a gente tem que cuidar também do nosso interior, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então essas três têm que andar alinhadas. Isso é um fato, porque eu lembro que uma vez eu tinha um compromisso à noite e eu estava com um ferrinho machucando a bochecha, né? E eu estava sentindo muita dor, mas eu estava arrumada, né, maquiada para o meu compromisso. E sorrindo para todo mundo, conversando, brincando, aquela coisa toda, mas eu precisava passar no dentista. Quando eu cheguei no dentista, ela falou assim: para onde que a senhora vai tão arrumada, mas com essa cara tão triste? E eu achei que eu não estava transmitindo aquela dor que eu estava sentindo. Gente, era uma dor insuportável. Né? E ela foi cuidar de mim. E quando ela passou aquele remédio, né, cuidou daquele cantinho, né, tão sensível, parece que que tudo aquilo que eu tinha me arrumado, que eu achava que eu estava muito bem, veio à tona, porque a dor tinha passado. Né? Gente, é incrível isso. É incrível, né? Quando o coração está doente, né? Não adianta você estar arrumada se você está com aquele coração ferido, né? Então, a gente também tem que olhar para o nosso interior, saber como é que ele está e cuidar. Você cuida da alma, cuida do espírito, cuidar do corpo, é um combo perfeito. Combo perfeito. Então, Suzy, você vai olhar para aquela câmera e falar para as nossas meninas lindas de casa, mulheres maravilhosas, as suas últimas palavras, suas considerações, né? Fique à vontade, tá? E agora você... são todas suas. Que nós temos que ser intencionais na nossa comunicação, né? Se comunicar com estratégia, ter objetivos. E uma frase muito linda que eu aprendi nessas últimas semanas é que a alma só envelhece quando o lamento substitui os sonhos. Então, que a gente tem que cuidar para essa alma estar sempre jovem, sempre alegre, ter sonhos no nosso coração e pedir que o Senhor venha cada vez mais iluminar os nossos sonhos, os nossos caminhos, saber que aquilo que você tem dentro de você é precioso, que você precisa saber comunicar. Amém, amém. Deus abençoe. Ai, obrigada. Vai ser lindo a nossa conferência de mulheres, dia 23 e 24 de setembro. Vai ser uma bênção. Faça sua inscrição gratuita no link do nosso Instagram, Entre Mulheres IP Manaus. Suzy vai estar um workshop com a gente. Isso. Vai ser lindo demais. Temos uma parceira que está vindo juntas. Não vamos falar, não. É surpresa. Surpresa. Só vai saber quem for para a conferência. Gente, vai ser lindo demais. Vocês não podem perder. Então, com certeza, Deus tem uma palavra para você. Mulher, vem, sai do lugar, faz alguma coisa, não é? Isso. Então, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo podcast, que a gente vai encerrar a nossa temporada. Você não pode perder. Essa quarta-feira, você achou bom essa quarta? Na outra, vai ser assim, é sempre bom. É sempre o Senhor vai nos aperfeiçoando e vai sendo lindo. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Beijo, gente.